Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição aqui, gente. É de graça, não paga nada. Toca nesse botão vermelho aí embaixo, clicou, tá escrito, ponto. Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Aqui, vou falar sobre o técnico Jorginho, sobre a renovação de contrato do Andrei Santos e sobre a saída do Saulo, lateral direito, que eu mencionei hoje no vídeo, né, na hora do almoço. Começando sobre o Jorginho. Eu aguardo com muita ansiedade o anúncio do técnico do Vasco, o Jorginho, principalmente para esse jogo contra o Grêmio. É um jogo de vida ou morte, é um clássico nacional, é um jogo que uma vitória dá uma moral danada para o Vasco na sequência dessa Série B. E o Vasco precisa voltar a vencer fora. O Vasco vem de 6 derrotas. A pressão em cima do Emílio Faro é muito grande. Acho que o Emílio nem precisa passar por isso, já que o Vasco encaminhou o acerto com o Jorginho. A torcida, né, clamava por um técnico de nome, um técnico experiente, um técnico que tivesse identificação com o Vasco. Eu também pedia isso. E tá aí o Jorginho. Ganhou títulos como jogador pelo Vasco, como treinador. Foi o último campeão pelo Vasco em 2016, invicto. Conquistou o Campeonato Carioca invicto, né? E também pela seleção brasileira fazendo história. Então, quero muito a presença do Jorginho nesse elenco do Vasco. Vai agregar e o Vasco pode sim fazer um planejamento junto com o Jorginho. Uma montagem de elenco, um elenco mais forte, inventar pouco, né? E, enfim, fazer mais a coisa mais reta, né? A coisa mais firme, né? E o Jorginho tem muito isso, tem muito esse caráter bom que agrada a todos no Vasco, tá certo? Os números do Jorginho, vou repetir para você aqui, foram 2 passagens pelo Vasco, entre 2015 e 2016 e depois em 2018. Foram 95 jogos com a camisa do Vasco, né, como técnico, e ele teve aquela fase, né, aquela excelente fase com 34 jogos invictos, né, inclusive 10 jogos sem perder para o Flamengo. Aquilo ali foi incrível, eliminando o Flamengo de Copa do Brasil, semifinais do Campeonato Carioca, ganhando do Flamengo em campeonatos brasileiros. Então, o Jorginho tem sempre aquela questão a mais, né? Aquele combustível a mais, que é a motivação dentro do vestiário também. Bom, falei mais cedo aqui também mudando o assunto agora, sobre o Saulo, lateral direito da base do Vasco. E é com muita tristeza que eu digo que o Saulo não vai permanecer no Vasco. Rescindiu o seu contrato, ele vai seguir um rumo para outro clube. E olha, vou falar para você aqui, o Saulo vai fazer sucesso nesse novo clube. Lateral direito, o Vasco é um lateral direito muito agudo, né, que eu acompanhei a base do menino em muitos jogos, vou dizer inteira porque estaria mentindo para você, mas cobri muitos jogos do Saulo, um jogador que conseguia chegar muito bem na linha de fundo, fazer bons cruzamentos, assim como o Julião, entre outros jogadores. Eric Marcos joga muita bola, né? O Rodrigo, o Estrela, enfim, Vasco tem muitos jogadores na base que podem ser, sim, aproveitados no time de cima. Digo sempre aqui, futebol não tem idade, futebol tem personalidade. O menino entra em campo, assim como o Andrei Santos, Marlon Gomes, e tira onda jogando bola. E parecem experientes com a bola nos pés e com a camisa do Vasco. Essa é a realidade. Infelizmente, o Vasco perde mais um jogador, de graça, de bobeira, e que eu tenho certeza, e desejo boa sorte para ele. Desejo boa sorte para ele porque ele realmente me fez feliz na base. Eu amo demais cobrir os jogos da base, me fez feliz. Repito, jogador que tem um excelente cruzamento e poderia ser utilizado pelo técnico Jorginho. Infelizmente, o Vasco deu essa canelada aí. Muito infelizmente para o Vasco mesmo. Agora entrando aqui no assunto, um dos mais importantes aí do ano, né? Olha, o Vasco vinha pelejando para renovar com o Andrei Santos. E sabemos que o dinheiro, nesse caso, fala mais alto. Isso é fato na história, né? Um jogador que, infelizmente, o Vasco deixou chegar nessa situação. Em fevereiro do ano que vem, o Andrei Santos pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do planeta. Qualquer clube do planeta Terra. Ele tem contrato até agosto do ano que vem com o Vasco. Mas
Essa é a triste realidade. Porém, a boa notícia é que o Andrei Santos, tá certo? Vai renovar com o Vasco. Paulo Brax e Luiz Melo, representantes da SAF, né, da 777, estão desde a manhã de hoje, né, conversando com os agentes do jogador e o jogador que quer permanecer do Vasco, e assim, deve acertar, já está tudo muito bem encaminhado, deve assinar o contrato ainda hoje de renovação com o Vasco. Aí eu falo para você, excelente notícia no Vascão. Essa aqui é uma excelente notícia. Outro assunto, em fase final de um acerto, na redação dos contratos, incluso cláusulas de renovação, enfim, muita coisa sendo discutida do Vasco com Andrei Santos. Então, o jogador deve renovar com o Vasco nas próximas horas, né? Isso aí é um papo muito importante, muito sério, e que realmente deixa o torcedor vascaíno mais em paz. Uma perda, né? Uma grande perda, que é o Saulo, que jogou junto com o Andrei Santos e com o Marlon Gomes na base, não foi aproveitado, sequer aproveitado no time de cima. Agora deixa eu dar fazer uma análise junto com você aqui. O Vasco é um clube que aposta muito. O Vasco apostou em Vitinho do Corinthians, Zé Santos, olha, só estou falando aqui por alto, tá? Esse menino, Matheus Ribeiro, que veio do Avaí, Edmar, lateral esquerdo, um monte de aposta que não funcionou e não funciona. Às vezes o técnico insiste, mas funcionar não funciona. É insistência na sequência dos jogos, desses caras, aí desses jogadores. Os meninos da base, eles não têm essa sequência, não têm a oportunidade, que são acostumados a vestirem a camisa do Vasco. Eu sou da seguinte opinião: se eu vou contratar um jogador para apostar, e eu tenho na base que é igual ou melhor, peraí, eu vou trazer a aposta e vou botar para disputar com o menino da base. Aí vai quem estiver melhor. Ou eu contrato um medalhão que vai chegar, vestir a camisa, sou titular absoluto do Vasco, ponto, acabou, tamo junto, vamos embora. Aí é diferente. Agora, desde o momento que você contrata um jogador aposta também na base. Divide a parada. Tá certo? Porque eu acho injusto esse mundo. Injusto com os meninos também, que foram... Aí fica pelejando para renovar com o Andrei Santos e deixa um jogador ir embora de graça. De graça. Se quer passar pelo profissional, pelo time de cima. Tá certo, gente? Então, assim, mais uma vez, boa sorte ao menino, ao Saulo, e que o Vasco preste mais atenção com o contrato desses meninos. Temos aí o Ryan, também passando pela mesma situação, e precisa renovar o contrato do Ryan, hein? Se der mole, o nego deposita a multa, acaba, o moleque mete o pé. Então o Vasco precisa, de maneira urgente mesmo, resolver essas questões. Tá certo, gente? Olha, um dia cheio hoje, realmente, aqui de informações, de assuntos, opiniões também. E peço sempre, com muito carinho, para que você compartilhe o vídeo, para que você, enfim, se inscreva no canal, para que você continue ajudando aqui o canal Vasco Connection, porque você é o principal personagem aqui do canal Vasco Connection. E eu falo isso da boca para fora, não. Eu falo isso de coração para você, torcedor vascaíno aí do outro lado, tá certo? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Saudações vascaínas.